É uma alegria estar com vocês aqui mais uma vez. Eu espero que a nossa palavra, que Deus colocou no nosso coração, ela preencha o que está no seu coração. Diga assim: eu quero, Senhor, ouvir a tua voz, e eu decido que vou obedecer, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Olha, eu tenho meditado bastante, esse bastante força de expressão. Eu tenho meditado sobre a igreja. A palavra de hoje, um legado de fé. Quando ela foi escrita pelo autor aos Hebreus, capítulo 11, ela foi escrita num contexto muito parecido com o que nós vivemos nos nossos dias. Muitos crentes desanimados. Algumas igrejas são uma exceção, e vocês é um caso desse. Mas eu tenho ouvido e eu tenho atendido dezenas de pessoas que reclamam de liderança, que reclamam de escândalo, que reclamam de injustiça, que reclamam de tudo e de todos. Por isso hoje, no Brasil, temos aproximadamente 4 milhões de cristãos batistas nas igrejas. Mas tem mais de 4 milhões que já foram membros de igrejas batistas, que estão fora. No total, nós temos, no Brasil, tem mais de 45 milhões de cristãos evangélicos. Metade está fora da igreja. Tem mais pessoas que já passaram pela igreja e estão fora do que pessoas que estão dentro da igreja. Injustiça, perseguição, fatores no âmbito econômico, familiar. Mas no contexto dos Hebreus, a carta aos Hebreus, não era um problema da igreja, era um problema de governo. O Império Romano prendia os cristãos, crucificava os cristãos, os bens eram confiscados sem aviso prévio. Tente imaginar, você está na sua fazenda, de repente chega soldados, autoridades, e você simplesmente é colocado para fora, você perde tudo. Você está na sua casa, você é perseguido, você tem que fugir. No capítulo 10, verso 25, o escritor vai dizer: não deixeis a vossa congregação. Porque muitos começaram a se ausentar, muitos começaram a deixar de estar em comunhão. Problemas doutrinários, problemas de perseguição, problemas de injustiça, medo. E no capítulo 10 de Hebreus, e no capítulo 11, o autor anônimo porque possivelmente era alguém muito próximo dos judeus, e ele se protegeu para que a palavra não fosse rejeitada, ela tivesse o impacto, porque a carta aos Hebreus, ela tem como propósito mostrar a supremacia de Cristo sobre a lei, sobre Moisés, sobre as tradições. Vai mostrar que Cristo é maior do que o sacrifício que os judeus faziam no templo. E essa carta foi escrita para mostrar que era importante não recuar. Essa carta vai mostrar uma relação de cristãos fiéis, que não deixaram a fé no meio do caminho, que eles perseveraram, que eles não abandonaram aquilo que eles um dia receberam através de Jesus e da sua palavra. Irmãos, aqui para a gente, qualquer motivozinho hoje dá vontade de deixar a igreja, não dá? Uma vez uma esposa, o pastor disse assim: hoje não quero ir na igreja, só que ele esqueceu que era o pastor. Até pastor tem dia que não dá vontade de vir na igreja,
Por quê? Porque o ser humano, ele é fragilizado pelas circunstâncias, pela injustiça, pela ausência de compreensão, pela falta de apoio, pela falta de um elogio. Então o escritor aos Hebreus, ele vai trazer um legado de fé, de pessoas que viveram e andaram com Deus, para encorajar os cristãos contemporâneos dele a perseverarem, a irem até o fim, mesmo pagando altíssimo preço. Quem aqui estava naquele grupo pioneiro, lá na Manuel Ribas? Quem estava lá naquele grupo pioneiro? Levante a mão. Viu? Que pinguinho de gente. Os outros todos foram resultados daquele pinguim de gente, que não desistiu, que foi difícil. Quantas vezes a liderança dessa igreja, quando começou, pensou que não ia aguentar as exigências, as expectativas, aluguel, mais isso, mais aquilo. Mas vocês chegaram até aqui. Olha que igreja bonita vocês se tornaram. Uma das mais lindas de Curitiba. E uma igreja não é linda pela numerologia, ou seja, pela quantidade de pessoas que frequentam o templo. Ela é linda por aquilo que ela realiza. Vocês podem perceber, faça uma análise entre a gravação de cultos de igrejas maiores e a gravação do culto desta igreja. O som é limpo. Uma salva de palmas para o pessoal da mídia. O louvor é retumbante. Salva de palmas. E o pastor e a pastora dessa igreja é fogo puro. Então, vocês vão recuar? Não. Então, a nossa palavra hoje é: cada um aqui precisa tomar o bastão de deixar, o desafio de deixar um legado de fé. Eu me orgulho muito dos meus filhos. Vocês não têm noção. Aprenderam, guardaram e estão desenvolvendo o que aprenderam. Eu lembro de Débora quando eu cheguei. Quando eu olhei para Débora, eu falei assim: eu acho que vai ser minha nora. Não estava nem namorando ainda. Aliás, meu filho tinha uma namorada no Rio, e ele só acordava, ele deve estar lá, se não estiver pregando, está lá no celular acompanhando o culto. Pode falar à vontade, né? Um dia eu acordei 1h30 da manhã, e o João estava chorando, com saudade do Rio de Janeiro. Pai, eu tenho que voltar, eu tenho que ir lá para cá, eu vou morar na casa da minha avó. Nada foi fácil. Nada foi fácil. Mas olha que família linda hoje. É a família dele. A loira mais bonita de Curitiba. E as netas mais angelicais. São lindas, né? Todas duas, né? São lindas. Então, gente, legado de fé. Nessa perspectiva, Hebreus capítulo 11, de 1 a 6, ele vai dizer: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Preste atenção, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. E não foi feito por aquilo que é aparente, mas pela fé. Tudo que está diante de nós foi criado um dia pela palavra. Haja luz, houve luz. E no princípio criou Deus os céus e a terra. E Deus fez o homem. Os 6 dias da criação, Deus estabeleceu
um governo sobre a terra, criou tudo e estabeleceu leis, como nós vamos ver nessa palavra. Então, o que é legado? Legado pode ser a última vontade de uma pessoa. Legado pode ser o exemplo, alguma coisa que é deixada para a descendência. Pode ser um ente querido, legado, um filho. Pode ser ou podem ser as qualidades desse filho ou dessa família. Um bem ou missão confiada a alguém. Legado é transmitido para as gerações vindouras ou posteriores. O autor da carta, ele se esforça para trazer luz sobre um legado de fé. Por isso tem a galeria dos heróis da fé. Ele traz essa galeria para deixar para a igreja daqueles dias e para a igreja de hoje motivos suficientes para não recuarmos, para não desistirmos, mas para prosseguirmos na nossa caminhada cristã. Eu sei que temos legados positivos e temos legados negativos. Se você comprar o livro Ensinando através do Caráter, você vai encontrar ali o legado da família de Jonathan Edwards e outro personagem americano, 2 personagens que foram pesquisados, e você vai ver o que cada um deixou, e por que cada um deixou aquele legado que ficou. Um livro extraordinário, todo pai deve ter esse livro. Outro livro que todo pai deve ter é Faça-me Rei. Todo pai deveria ler esse livro para entender a missão dele como pai, como sacerdote e como autoridade. É escrito por um filho a respeito do seu pai. Por isso ele diz: faça-me rei. E o pai fez desse filho alguém tão valoroso que o filho escreve um livro sobre o pai. O pai fez dele um rei. Então vamos pensar aqui algumas coisas importantes que a gente precisa aprender. Primeiro, entender melhor o que é fé. Nós vivemos um tempo em que se fala de fé como se toma um chá. Você quer tomar um chá, e aí você escolhe o sabor. Eu tenho muita fé, pastor. Já ouviu alguém dizer isso? Eu tenho muita fé. Mas o que a pessoa está querendo dizer quando ela diz que tem muita fé? Ela está dizendo que acredita muito. Mas acredita em quê? Acredita em quem? A fé que se tem, ela produz o quê? Ela foi fundamentada onde? Você lembra do versículo que eu li? A fé é o firme fundamento. Uma casa, um edifício, quando ele é construído, é estabelecido um cálculo do peso que essa obra terá, para que a fundação seja feita proporcional ao peso, ao solo. Então veja, quando o escritor diz a fé é o firme fundamento, a fé precisa ser um alicerce forte, que te mantenha de pé, se o terremoto vir, se a tempestade vir, se as circunstâncias forem as mais adversas possíveis chegarem, a sua fé precisa resistir. Mas qual é a fé que resiste à tempestade? A fé do me dá, me dá, me dá? Tudo que eu peço a Deus, Ele me dá. Essa fé é um perigo, porque o dia que Deus disser não, você deixa de ter fé. É igual a criança que é criada de uma forma, quando ela, tudo que ela pede: mamãe, eu quero ir no shopping, vamos no shopping passear com o neném. E aí chega no shopping: eu quero isso aqui, eu quero isso aqui, e a mamãe vai dando. Essa criança cresce sem saber valor, limites, sem saber de nada, porque ela aprendeu que tudo que ela pede, mamãe dá.
E se falar não, se joga no chão. Quem aqui já viu criança se jogar no chão no shopping? A mãe faz assim, ó. Tem gente que se tivesse um buraco, se jogaria no buraco, de vergonha. Mas uma criança, para se comportar no shopping, ela precisa primeiro se comportar em casa, porque lá é o fundamento. O shopping é o campo de batalha, é onde ela vai exercer a disciplina que ela recebeu em casa. Aí em casa tudo pode, no shopping pode também. Então aonde você fundamenta, onde você fortalece a sua fé? Na palavra de Deus. E aí está a grande diferença das fés. Eu tenho muita fé, mas é a fé da campanha, é a fé do, como é que chama isso? É figa, né? Bota o dedo para trás para ninguém ver, e você faz figa e diz, não vai funcionar. A fé do pé de coelho, a fé do galinho de arruda, a fé da ferradura atrás da porta, a fé do... Não funciona. Essa não é a fé que a Bíblia está falando. A fé que a Bíblia está falando, ela é colocada em uma pessoa, não é em coisas, é em uma pessoa. Então vamos lá. Entender, alimentar a fé. A única fonte de fé, eu estou falando, não é uma das fontes, estou falando a única. A experiência não é fonte de fé. A experiência é resultado da fé. E ela pode trazer alegria, mas a experiência não vai se repetir. A fé é a resposta do homem ao que Deus é, ao que Deus fala e o que Deus faz. A fé é a certeza de que Deus existe. Mas o diabo, a Bíblia diz em Tiago 2,19, que o diabo também crê em Deus e sabe que Deus existe. Quando Jesus chega lá nos Gadarenos, os demônios disseram, bem sei que tu és o Filho de Deus, o Santo de Deus. Ninguém crê mais em Deus que o diabo. Mas qual a diferença da fé do diabo e da fé da igreja? É que o diabo não obedece, e a igreja é chamada para a obediência. Então vamos a alguns fundamentos da fé. Salmo 19, os céus declaram a glória de Deus. Você já viu, quando você olha para o céu, num lugar assim mais afastado, interior, na região de litoral, e você olha para o céu, aquele céu estrelado, e você fica assim. Você olha o mar, aquelas ondas quebrando, aquelas ondas, aquela coisa linda, e você fica assim maravilhado. E você não vê Deus, não? Não vê? Quando você olha as formiguinhas andando no meio das folhas, cumprindo o seu papel, os pássaros cantando. Então o salmista diz, os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem, nem fala, onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende a toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Então, a natureza não é para ser adorada. Mãe terra, já ouviu isso? Gente, tem gente casando com árvore. Quem já ouviu isso? Casamento, veja, a mulher casou com a árvore. Talvez ela gere um galho. Coisas assim que não dá para a gente racionalizar. Não dá. Então, mamãe terra, a terra não é mãe, a terra é filha, é obra. O papai do céu criou a terra, ela não é mãe.
Ó a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? E quem foi o seu conselheiro? Ninguém ensinou Deus a fazer, Ele é Deus, Ele fez. E Ele não fez do que existia, Ele fez antes de existir qualquer coisa. Ele disse: haja. No princípio criou Deus os céus e a terra. Se a gente pensar, eu vou chegar. A fé é a resposta humana, que eu estou me policiando, porque eu já sei que vou furar a hora. A fé é a resposta humana, onde Deus é honrado. Você não honra a Deus só fazendo coisas, você honra a Deus crendo nele. E quando você crê nele, você anda com ele. E quando você anda com ele, você o adora. E quando você o adora, você o exalta. É uma coisa que uma coisa leva a outra. O rapaz diz para a moça: eu te amo, estou apaixonado. Faz um teste com ele. Diz assim para ele: mas eu não estou apaixonado por você não. Vamos ver a resistência dele. Se ele fizer biquinho, é porque não é amor. Porque amor não faz biquinho, amor dobra joelhos, amor espera, amor tudo suporta, amor é bondoso, amor não se porta com indecência. A fé é assim. Fulana diz que não gosta de mim, não. Não serve. Fé reconhece o poder de Deus. Meus irmãos, Deus tem poder para fazer tudo, mas a fé é uma sintonia entre o poder e vontade de Deus. Existe uma diferença entre medo e temor. Às vezes temos dificuldade de entender isso. Medo afasta você, temor aproxima. Quando você teme a Deus, você se afasta do pecado, das coisas erradas, das coisas ruins. Quando você teme a Deus, você se aproxima dele e fica perto dele, porque você quer honrá-lo, obedecê-lo. Quando você teme o seu pai, você evita errar. Quando você teme a sua mãe, você evita desobedecer. Agora, quando você tem medo, você faz escondido. A diferença do medo e do temor é que o temor é bom, é o princípio da sabedoria. E o medo é um espírito que te afasta, que te paralisa, que te condena, que te acusa. A fé não tem medo. A Bíblia diz que a fé, o amor, lança fora todo medo, traz confiança. O universo foi criado por Deus. Quem crê nisso? O universo foi criado por Deus. O universo não é resultado de um boom. É resultado de um boom? Não. A ciência pode teimar, mas a quantidade de cientistas que já confirmaram e provaram que não houve boom, mas houve uma criação. O caos pode produzir cosmos, nem desordem ordena a luz, haja luz. Uma explosão jamais colocaria tudo isso na ordem que está, tudo no seu devido lugar. Se nós estivéssemos um pouquinho mais próximo do sol, morreríamos queimados. Se estivéssemos um pouquinho mais distantes, morreríamos congelados. Mas Deus nos colocou aqui, no lugar certo, onde tem 4 estações: frio, a primavera, verão, outono e inverno. Porque não dá mais para falar frio, calor, porque agora o homem bagunçou tudo. 2003, quando eu fui convidado para vir para a Alameda, em Curitiba, o presidente da igreja mandou uma foto com 1 metro de granizo nas ruas de Curitiba. E quando eu vim pela primeira vez em Curitiba para conhecer a Alameda,
em maio de 2003, eu vim de ônibus. Estava tão frio, estava 1 grau. E um carioca sai desprevenido do Rio e chega de ônibus 6 da manhã, com 1 grau. O ônibus parou lá naquela parada da Penha que tinha lá na chegada de Curitiba. E aí eu saltei lá, que a pessoa ia me pegar lá. E eu fui no banheiro. Eu estava com tanto frio que eu entrei no banheiro feminino. E eu estava sem direção, sem visão, sem nada. Congelou tudo. E aí eu só percebi que quando eu estava no banheiro, 2 mulheres começaram a conversar. E eu fiquei quietinho até elas saírem. Mas frio. Hoje já não é tanto assim. Por quê? Porque cada ano que passa, alguns graus acima a temperatura. O homem estragando o que Deus fez, destruindo. Se a lua não estivesse exatamente aonde está, as nossas praias não seria possível utilizá-las. Seria um verdadeiro esgoto, uma imundícia. Mas as ondas fazem o seu papel. A gente vai pescar e às vezes não pega nada. E a gente vai explicar às mulheres. As mulheres não entendem desse negócio. Elas falam que é história de pescador, mas tem a lei da maré. Maré alta, maré baixa. Tem a lua. Tem a lua do peixe. E tem a lua que não dá peixe. A lua interfere na maré. Quem fez isso, irmãos? Deus. Não foi um bum e depois deixou aí. Não, Deus estabeleceu um governo. A lua, de acordo com a sua posição, ela mexe com a maré. E a maré pode dar peixe. E tem dia que a maré não é de peixe. E a gente volta para dar muitas explicações que as mulheres não aceitam. Segundo, entender que a fé é o caminho para vivermos propósitos que Deus estabeleceu. Você não vai viver propósito, eu não estou sentindo. Gente, amor não é sentimento. Amor é sentimento? Não, amor é ação. Quando você ama, você tem atitudes em relação àquilo que você sente. Mas não é um sentimento. Não sentir vontade. Você já viu um marido ter vontade de levantar de madrugada e atender um desejo de uma mulher grávida? Gente, a vontade dele é tudo, menos fazer o que ela está pedindo. Eu conheci um casal idoso, que a mulher estava magoada com ele há mais de 30 anos, porque quando ela ficou grávida, ela teve desejo de comer um pedacinho da orelha dele. Isso é desejo, irmãos? Não seria mais fácil ela dizer: meu amor, eu te amo e eu estou com desejo de comer alguma coisa, mas um pedaço da orelha é cartilagem. São essas coisas assim. Eu tive vontade. Não, a fé não é vontade. A fé às vezes é até meio louca. A fé tira você da zona de conforto. A fé leva você a fazer coisas que você fica apavorado, mas pela fé você obedece. Você obedece. Então, entender que a fé é o caminho, andar por fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. A fé não morre. A fé leva você para a eternidade. A fé fala depois que você parte desta vida. Quantas vezes nós lembramos de alguém por aquilo que ela deixou de legado? Alguns legados negativos, memórias negativas. Alguns legados positivos, memórias positivas. E você cita, no caso de Abel, a Bíblia fala até hoje
que o que ele fez agradou a Deus. E a fé é isso, é uma maneira de você agradar a Deus. Quando Deus fez o homem, o casamento e a família, ele estabeleceu um governo. Aquela árvore que Deus disse, vocês não comam do fruto, era um capricho ou era um limite? Limite. E quando existe um limite, Deus estabeleceu o quê? Governo. As leis não são limites. Não matarás, não furtarás, não cobiçarás. A lei estabelece limites, o que você deve e o que você não deve. Se você obedece à lei, você é protegido por ela. Se você quebra a lei, você é punido por ela mesma. Então a fé, quando Deus colocou Adão e Eva, a família no jardim, e ele estabeleceu um limite, a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus estava ali estabelecendo a sua soberania. E fé é viver debaixo e não em cima da soberania de Deus. O diabo quis viver em cima. Ele quis ser maior. Ele quis ser mais do que Deus. Por isso ele foi jogado para as profundezas. Mas a fé faz você subir. Você está entendendo? Quando você tenta ser mais, você desce. Quando você decide obedecer, você sobe. A Bíblia diz que aquele que se humilha, Deus exalta. Aquele que perde, ganha. Aquele que morre, vive. Aquele que renuncia, aquele que é humilhado, é exaltado. Veja, a Bíblia são os paradoxos da fé. Ah, pastor, por que tantos cristãos morreram? O que eles ganharam? A fé não é ganhar, a fé é andar com aquele que já ganhou. Ele ganhou a vitória sobre o pecado, sobre a morte. E quando eu ando com quem ganhou, eu ganho também. Então, quando Adão e Eva decidiram transgredir, desobedecer, eles não tiveram fé em Deus, eles tiveram fé no diabo. Porque Satanás disse assim: não, você não vai morrer. Bem, Deus diz que morre, ele diz que não morre. A fé decide em quem você confia. A fé decide a quem você obedece. Por isso, nós não vivemos com sentimento. Ah, eu não estou com vontade, não estou com um sentimento bom hoje não. Horóscopo, tudo a mesma besteira. Hoje seu dia vai ser maravilhoso. Pode ver os horóscopos de quinta-feira passada, são lidos na terça. Cuidado para não passar debaixo de uma escada. Alguém pode cair. Gente, a fé não se associa com superstição. A fé não se associa com crendices. A fé não se associa com misticismo. O que é misticismo? É você espiritualizar aquilo que é matéria. Coisas. Você deposita a sua fé em lugares sagrados, em coisas consideradas sagradas. Não, como eu disse no início, a fé precisa ser colocada em uma pessoa. Na pessoa de Deus, na pessoa de Jesus, na pessoa do Espírito Santo, que é o nosso Deus triuno. Então, quando Deus fez o homem, Ele fez esse homem para viver debaixo de um governo de fé. Ouvir, obedecer. Ouvir e servir. E quando, veja irmãos, bem-estar servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Quando um filho obedece o pai e a mãe, como é que esse pai e a mãe, irmãos, eu sei que toda regra tem uma exceção, eu sei, mas de prática normal, quando um filho é obediente ao papai e mamãe, o que esse papai e mamãe faz por esse filho ou essa filha? Tudo, irmãos, tudo. A obediência está fora de moda. Sentimento tomou lugar. Não sinto vontade.
não tenho desejo de fazer isso. Abel foi o primeiro a entender e revelar um coração de fé. Quando nós trazemos a oferta, muitas vezes é usado o texto de Caim e Abel ofertando para ajudar a igreja a entender e ofertar. E muitos ficam em crise, por que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim? Primeiro, eu estou ofertando a quem? A um Deus santo, poderoso, justo, bom, que me fez, que me salvou, que deu tudo para mim. Então eu estou servindo a Ele, que é santo. Bem, se Ele é santo, como é que eu devo me aproximar desse Deus santo? Então, antes de Deus aceitar a tua oferta, Deus precisa aceitar você. Mas se você estiver com o seu coração ferido, cheio de ressentimentos, de mágoas, de inveja, de orgulho, é isso que estava no coração do Caim. Tanto é que Caim foi chamado a atenção por Deus, não se submeteu ao que Deus falou, e foi lá e matou o seu irmão Abel. Como é que Deus iria aceitar a fé de uma pessoa que estava com um pensamento de assassino? Agora o Abel não. O Abel, ele entendeu que Deus é santo, que Deus é justo, que Deus é bom, que Deus o havia abençoado. Então ele separa das primícias, pega um cordeirinho, o sacrifica e traz para Deus. Ele entende. E aí Deus recebe a oferta de Abel e rejeita a oferta de Caim. A fé pode nos aproximar, como a incredulidade nos distancia de Deus. Então Satanás buscará de todas as formas possíveis, de todas as maneiras, impedir você de servir e adorar a Deus. Por exemplo, ofertar. Vai faltar. Você tem contas para pagar. Irmãos, eu posso dizer isso de todo o meu coração, sem nenhuma dificuldade. Quando eu me converti, eu já falei isso aqui, eu devia a 2 agiotas, a um 10 milhões, pagando 15% ao mês, de juros. E eu não devia só a eles. Alcoólatra. Aí eu entrego minha vida a Jesus com 22 anos. O mesmo salário, em 2 anos, eu paguei tudo que eu devia. O que fez a diferença? Foi a quantidade do salário? Ou foi como administrei o salário? A fé, você coloca as coisas certas nos lugares certos. O mesmo dinheiro. E lá estava eu 2 anos depois, já tendo dinheiro para pagar uma pessoa para lavar minha roupa, passar minha roupa e fazer uma comidinha para mim quando eu chegasse do trabalho. O mesmo salário. A fé, ela coloca as coisas nos seus devidos lugares. Deus reina, você obedece. Deus é Senhor, você é servo. Deus é pai, você é filho. Abel revelou um coração preparado para adorar. A fé vai além da morte. Nós estamos aqui testificando disso até hoje. A fé de Abel. Ninguém quer a fé de Caim. Todos falam da fé de Abel. Já viu alguém elogiar Caim na hora da oferta? Não, todos elogiam a fé de Abel. Terceiro, entender que a fé nos encoraja a andar com Deus. Mãos no barro. Escrever aqui bairro, mas deveria ser mãos no barro. É bairro, né? Mas eu estou corrigindo, mãos no barro. É que fizeram essa xícara para trazer esse chá tão maravilhoso para mim. Se você quiser
É só pedir o pessoal do serviço aqui. Entender que a fé nos encoraja a andar com Deus. Vê, a fé agrada a Deus. A fé, ela se sustenta no fundamento. O fundamento daquilo que Deus é, daquilo que Deus fala, daquilo que Deus faz. Pela fé, Enoque foi transladado. Gente, tente imaginar um homem que crê em Deus, e ele começa a andar com Deus. Não temos informações detalhadas. A única coisa que a Bíblia fala é que Enoque começou a andar com Deus de uma forma tão próxima, que chegou a um ponto, ele viveu 300 anos andando com Deus, e depois Deus o tomou, e não se viu mais o Enoque, porque Deus o tomou para si. Irmãos, eu não vou te desanimar a ter fé não, mas eu vou te dar uma boa notícia, ou vou te consolar. Algumas pessoas boas são às vezes surpreendentemente levadas para Deus muito cedo, e a gente fica sem explicação. Talvez essa seja uma explicação, que elas viveram agradando tanto a Deus, que Deus falou assim: vem para cá, vem ficar perto de mim definitivamente. Não tem explicação. Na Bíblia tem um rei, que todos os filhos dele eram perversos, ele era perverso, o pai dele tinha sido perverso, e um filho era bom, e esse filho ficou doente. E aí o rei mandou o servo secretamente consultar Baal, mas Deus é Deus, né? Deus mandou o profeta e ficar no caminho e falou assim: por que você foi consultar Baal? Não há Deus em Israel? E aí o rei mandou consultar se o filho vai viver ou morrer. O filho vai morrer, e morreu. E a Bíblia diz, morreu porque era o único que era bom, para não viver as injustiças daquela geração. Era o único que era bom. A perversidade. Então, entender que a fé nos encoraja a andar com Deus. As circunstâncias não podem anular a fé. Crise, injustiça, me maltrataram, fizeram isso. Irmãos, quantas pessoas deixam a fé, deixam a igreja por causa de atitudes de pastores e pastoras? Circunstâncias. Eu estou pastor, irmãos, há 40 anos. E estou convertido há 47. Eu já vi muita coisa. Mas eu conheço a bondade, a misericórdia e a justiça de Deus. Eu já falei aqui algumas vezes, eu já tive membros que eram difíceis. Cara, era difícil. Uma vez fui visitar a esposa chorando, ela chorou 3 vezes, chegou lá na igreja chorando, eu ia visitá-la, e aí encontrava o marido. Ele falou assim: pastor, eu gosto do senhor de graça. Pensa um camarada vistoso. Não vou compará-lo aqui para não ficar como sentença, mas pensa num camarada vistoso. Ele era gerente de uma empresa, ganhava bem, inteligente. Aí ele falou assim: pastor, eu gosto de ouvir o senhor, quando o senhor fala, meu coração derrete, eu gosto de ouvir o senhor. Eu falei assim: então por que você não entrega a sua vida para Jesus? Ele disse assim: porque eu gosto de pecar. A esposa chegou na igreja uma vez, chegou 2 vezes, na 3ª vez chorando: pastor, não aguento mais. Eu falei assim: nem eu aguento mais, minha irmã, vamos orar. Eu falei assim: Senhor, ou o senhor muda esse homem, ou o senhor leva esse homem. Domingo, 18 horas. Segunda-feira, 6:30 da manhã, farto fulminante. Foi, não sei para onde.
Não sei se foi para cima ou se foi para baixo. A mulher ficou com uma baita de uma pensão. E ele foi. É sério, irmão, a coisa é séria. Quem anda com Deus, irmão, tem que às vezes usar a autoridade de Deus. Aí, eu fui fazer o sepultamento dele. O camarada era tão grande que o corpo ficou metade para o lado de fora da urna. Eu tive que brigar lá com o pessoal da funerária para trocar a urna. Não, não vamos trocar não. Se vocês não trocar, eu vou chamar a polícia. Aí trocaram. Irmãos, eu era magrinho. Nesse tempo eu pesava 55 quilos. Hoje eu estou com 78. Hoje eu sou vistoso. Mas naquele tempo, quando os irmãos falavam assim, pastor, se inventar, o senhor segura o poste. Eu era muito magrinho. Mas, irmãos, tinha hora que eu falei assim, Senhor, o Senhor é o meu Deus. Não aceito mais isso. E eu orava. E Deus fazia. Fé é andar com Deus. Na Alameda, quando nós começamos a construir, que ninguém acreditava, fizemos uma reunião com a liderança. Nós temos que levantar uma oferta de X por mês para alimentar a nossa campanha. E aí alguém bem entendido de finanças falou assim, a gente não consegue nem um terço disso, como é que o senhor está acreditando que vai levantar 3 terços, 3 partes, 3 vezes isso? Eu falei assim, Deus pode. Aí nós construímos o templo. Nós tínhamos um plano de construir o subsolo em 1 ano e pouco e entrar no subsolo, mas Deus falou assim, você não é tatu? E aí Deus nos deu força. Mas essa força, essa fé, nos levou a dizimar dobrado, vender carro, abrir mão de salário por alguns meses. E aquele templo da Alameda, do jeito que ele é hoje, foi construído em 1 ano e meio. Se você decidir andar com Deus, não significa que tudo vai soprar a seu favor, mas significa que Deus colocará a sua mão sobre a sua vida e vai abençoar você, vai abençoar a sua casa, vai abençoar tudo que você colocar a mão. Quem anda com Deus, anda por fé. A fé de Enoque produziu uma vida que agradou os olhos de Deus. A Bíblia diz, o salmista diz, Pedro diz, que os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor, mas os olhos do Senhor é contra os maus. Ah, pastor, mas tem muita gente má, tem muita gente perversa, tem muita gente aí, alguns Deus está engordando para o matadouro. Deus está esperando para ver se eles se arrependam. Lá em 2 Pedro 3 e 2 Timóteo 2, 24, 26, a Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca. Você pode ser a pessoa mais ímpia, mais pecadora, Deus tem misericórdia, e Ele está esperando que você saia da incredulidade e venha para a fé, se arrependa. Arrependei-vos e crede. Essa é a palavra de Deus. Então, meus irmãos, a fé, de onde vêm as guerras? Tiago diz no capítulo 4. A fé não é ter coisas, a fé não é competição de coisas, a fé é se submeter, é se colocar debaixo da autoridade do governo de Deus. Como é que Tiago vai dizer no capítulo 4? Ele vai falar dos ricos, ele vai falar das pessoas que estão com sentimentos facciosos, mas ele chega um momento que ele diz assim, sujeitai-vos pois a Deus, e resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos pois a Deus, e ele se achegará a vós. Irmãos, quando nós temos fé, nós nos aproximamos de quem? Daquele que nós acreditamos. Mas quando nós decidimos viver por sentimentos e emoções, nós às vezes nos afastamos dele, porque às vezes Deus espera de nós algumas atitudes dignas, gloriosas. O escritor aos Hebreus vai dizer que o mundo não era digno desses homens, desses heróis da fé.
Precisamos entender que a fé nos prepara e nos livra do juízo. Você não vai ser livre da condenação eterna porque você faz tudo certinho. Você vai ser livre da condenação eterna por crer em Jesus. Por crer em Jesus, é fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. A Bíblia vai citar o exemplo de Enoque, de Noé. Noé, Deus mandou ele construir uma arca. Irmãos, nós não temos como fazer uma analogia ou especificar alguma coisa assim com uma geografia. Mas dá para entender que Noé foi construir uma arca lá no meio do mato, no meio da floresta. E aí começaram a criticar. O que você está fazendo? Uma arca. Para quê? Não era arca, era um barco. Chama arca. Mas para quê? Porque Deus disse que vai destruir a terra com água. Começaram a rir. Pedro diz isso. Zombaram dele. Mas ele ficou todos os dias construindo a arca. Todos os dias. Ele guardou a voz de Deus. Construa a arca. Construa a arca. A arca hoje é Jesus. A voz de Deus hoje é: ande com Jesus, ande com Jesus, siga Jesus, creia em Jesus, ame a Jesus. É a mesma coisa. Jesus é a nossa arca. Quem está em Cristo está livre do juízo, mas quem está sem Cristo está debaixo do juízo. O nome Noé significa descanso, alívio, conforto. E olha o que Jesus promete: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Alívio. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso. Noé é descanso, Jesus é descanso. É nele que nós encontramos descanso. Irmãos, a expressão descanso é conclusão. A expressão descanso sinaliza, chegou no lugar, chegou na meta, chegou no alvo. Um pai que paga aquela faculdade, eu sei o que é isso, meu Deus do céu, todo mês, aquela mensalidade, quando o filho se forma, que alívio, a faculdade está toda paga. Alívio, descanso, é chegar no lugar estabelecido por Deus na sua vida. Enquanto você não estiver no lugar que Deus estabeleceu, você não vai ter alívio, você não vai ter paz, você não vai ter esperança, você não vai ter alegria, você não vai ter conforto. É nele que nós encontramos todas essas coisas. Precisamos entender que a arca é um tipo de Cristo, o nosso único Salvador. Pedro diz assim em Atos 4, 12: em nenhum outro há salvação, porquanto debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus é a arca. Você já está em Cristo? Para fechar, entender que a salvação que tanto desejamos somente é recebida por meio da fé. Pastor, eu já tenho minha religião. Quero te dar uma péssima notícia: no céu não vai entrar religiosos. No céu entra filho de Deus. Mas pastor, eu sou filho de Deus. Então vamos fazer um teste. Nicodemos era um dos mais ilustres religiosos dos dias de Jesus. E Nicodemos chega em João 3, você pode ler lá o Evangelho de João capítulo 3. Nicodemos chega, ele fala: mestre, ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus entendeu o coração de Nicodemos. O Nicodemos, quem aqui assiste o The Chosen, vê que o Nicodemos, ele ficava observando. Nicodemos estava com sede, porque ele via a secura da lei e ele via a graciosidade do amor de Jesus. Nicodemos via a legalidade fria da lei, que condenava as pessoas, que afastava as pessoas, que excluía as pessoas, e via a graça de Jesus agregando prostitutas, pecadores, publicanos. E o Nicodemos entrou em crise. E ele era do Sinédrio, membro do Sinédrio, o tribunal máximo dos judeus. Ele era um dos 70. E aí ele vai encontrar com Jesus de noite. E ele pergunta, ele quer saber:
Ele era religioso, mas ele não tinha a presença do Cristo. Então ele quer saber como ter vida eterna. E Jesus disse assim: você tem que nascer de novo. Mas como, Senhor? Como é que eu vou nascer de novo já sendo velho? Nicodemo, você é mestre, não entende isso? Carne produz carne, espírito produz espírito. Por isso te é necessário nascer do Espírito. Você é filho biológico de alguém. Alguém te gerou. Mas o Espírito Santo quer gerar dentro de você o Espírito de Deus. E é esse Espírito que garante a você a certeza da salvação. Paulo diz em Romanos capítulo 8, 14, que o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos, nós somos herdeiros. E se somos herdeiros, somos mais do que vencedores. Você precisa ser filho. Como é que eu me torno filho de Deus, pastor? Primeiro, reconheça que é pecador. Ah, pastor, mas eu não faço nada de errado, eu faço tudo certinho. Já está no inferno. Porque a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado já é mentiroso. Então pare de querer se justificar e renda-se. Senhor, eu sou um pecador, eu estou condenado, eu estou perdido, eu preciso e quero ser salvo. E aí o Espírito Santo vai gerar em você uma convicção que você é pecador perdido. E aí você se arrepende. O Espírito Santo gera em você a fé, porque é dom de Deus, e ele gera em você o arrependimento, que é a atitude de mudar, de não querer mais viver daquele jeito, daquela forma pecaminosa, ou viver debaixo do engano. Baixe a sua cabeça, por favor. Muitas pessoas têm brincado com Deus na história. Você lembra do Titanic? Nos dias 14 e 15 de abril de 1912, 14 e 15, porque o Titanic afundou às 23 horas e 40 minutos. O naufrágio, então, ficou entre 14 e 15 de abril de 1912. 2.208 pessoas naufragaram. Dessas, 1.496 pessoas morreram. Aquele navio foi considerado um navio inexpugnável. Ele destruiu os icebergs. E ele era tão poderoso e tão grande para aquele tempo, que o construtor do navio, na hora do batismo, disse: nem Deus afunda esse navio. Mas um iceberg afundou. E aquelas pessoas morreram. E nós já vimos muitos filmes sobre isso. Gente que brincou com Deus. No YouTube tem um vídeo que conta a história de uma menina que queria ir para a balada, e a mãe disse: não, minha filha, não vá, não vá. E ela insistiu, e a mãe cedeu. E quando o carro chegou para pegar as meninas com seus amigos, a mãe, com aquele coração temente a Deus, disse: minha filhinha, vai com Deus. E aquela menina, querendo agradar os seus amigos, querendo impressionar seus amigos, disse: ah, mamãe, dentro do carro não cabe, só se ele for no porta-mala. E segundo esse vídeo do YouTube, isso aconteceu em Campinas, São Paulo. Aquele carro colidiu, todos os jovens morreram, mas o porta-mala ficou intacto. E dentro do porta-mala foi achado uma caixa de ovos, e nenhum dos ovos se quebrou. Deus é real. Se Deus estiver no porta-mala, os ovos são salvos. Se Deus estiver no seu coração, você é salvo. Se Deus estiver na sua casa é salva. Deus salva onde Ele está, porque Ele é a salvação. Noé salvou sua família, porque convenceu sua família a entrar na arca. Você precisa viver um legado de fé. Por mais que a vida pareça injusta, cheia de sofrimento,
Olha o exemplo de Jó. Eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Jesus está aqui nesta noite. Ele está te chamando para uma vida de fé, uma vida de obediência, uma vida de consagração. No dia do casamento do João e a Débora, eu disse: meu filho, eu não tenho bens para deixar, mas eu tenho um legado de fé. Eu tenho um nome. O que Deus quer que você deixe é um legado de fé, de honra, de obediência, glorificando o seu nome. Você quer nesta noite assumir um propósito de viver essa vida e deixar um legado de fé para Deus e para a sua família, para os seus descendentes? Deixe o seu lugar, venha aqui à frente. Decida viver por fé. Decida construir um legado de fé. Decida andar com Deus. Oh Deus querido, o Espírito Santo está aqui. Ele está tirando você das incertezas. Ele está tirando você das inseguranças. Ele está tirando você dos medos. Ele está tirando você do racionalismo. E Ele quer que você dê passos de fé. Passos de fé. Decida trazer a glória de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para a sua descendência.